O alerta profético sobre as calamidades que podem atingir o Rio de Janeiro após as devastadoras enchentes no Rio Grande do Sul ecoou como um trovão no coração dos crentes. Entre cânticos de louvor e clamores de intercessão, a mensagem da pastora e missionária Regiane Marciel foi disseminada como um farol em meio à escuridão da incerteza. Cada palavra, um eco do livro sagrado, onde profetas antigos foram veículos da vontade divina, alertando sobre eventos iminentes. As palavras da pastora ecoaram em muitos corações, evocando o versículo de Amós, capítulo 3, versículo 7, que afirma que Deus não realiza nada sem antes revelar seus desígnios a seus servos, os profetas. Ela interpretou os eventos recentes não apenas como meros fenômenos naturais, mas como manifestações do julgamento divino sobre uma nação que se afastou dos caminhos do Senhor. Assim como nos dias de Noé, onde o dilúvio veio como um julgamento sobre a iniquidade da humanidade, as enchentes e as catástrofes naturais do presente eram vistos como sinais do despertar da justiça divina. O Rio de Janeiro, uma cidade lendária, palco de festividades e celebrações, agora era visto como um epicentro de pecado e rebelião. A profetisa descreveu uma visão onde os cavalos do Apocalipse se moviam sobre a cidade, anunciando a chegada de tempos sombrios. A cidade, conhecida por sua beleza natural e cultural, estava agora no epicentro de uma batalha espiritual titânica, onde forças invisíveis travavam uma guerra pelo destino da nação. O ponto crítico da profecia surge ao mencionar o impacto do recente show da Madonna no Rio de Janeiro, descrevendo-o como um evento demoníaco e satânico que reuniu multidões para adorar o inimigo. O show teve cenas bizarras e taxadas por muitos como pecado. Esse acontecimento é contextualizado dentro das profecias, sugerindo uma conexão entre o espetáculo e os eventos catastróficos iminentes. A gravidade da situação e se tal adoração ao mal ficará impune diante das advertências divinas, evocando um senso de urgência e necessidade de despertar espiritual para enfrentar os desafios vindouros. Enquanto alguns celebravam em meio à destruição, outros clamavam por misericórdia e buscavam refúgio nos braços do Altíssimo. A profetisa não hesitou em descrever os horrores que estavam por vir, alertando sobre as consequências da desobediência e da idolatria. As palavras dela ecoavam como um grito de alerta, convocando os fiéis a se voltarem para Deus em arrependimento e humildade. A mensagem profética da missionária não se limitava apenas ao Rio de Janeiro. Ela abraçava estados vizinhos, como São Paulo, Minas Gerais e Bahia, descrevendo uma cascata de juízos divinos que se espalharia por toda a nação. O clamor era para que o povo despertasse de seu sono espiritual e reconhecesse a magnitude dos tempos em que viviam. O Senhor não permaneceria em silêncio diante da rebelião e da injustiça. Sua mão pesada se moveria sobre a terra, trazendo juízo e redenção. Enquanto essas profecias se desenrolam, a comunidade religiosa se mobilizava em oração e ação. Os crentes, despertados pelo alerta divino, buscavam formas tangíveis de oferecer auxílio a necessitados, reconhecendo que a fé sem obras era morta. A tragédia no Rio Grande do Sul serviu como um lembrete doloroso da fragilidade da vida humana e da urgência de se voltar para Deus em tempos de crise. Enquanto o Brasil enfrenta tempos sombrios, temos uma centelha de esperança na promessa divina de proteção para aqueles que se voltam para Ele com sinceridade de coração. A mensagem profética é um convite para a transformação, um chamado para uma nação quebrantada se voltar para seu Criador em busca de redenção e salvação. O futuro permanecia incerto, mas a fé inabalável na providência divina era uma âncora em meio à tempestade. As passagens bíblicas frequentemente descrevem períodos de tribulação e desafios que a humanidade enfrenta como parte do plano divino. O livro do Apocalipse, por exemplo, prevê uma série de eventos catastróficos que precedem o retorno de Cristo e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Essas tribulações incluem terremotos, fome, guerras e desastres naturais, todos simbolizando os sinais do fim dos tempos.
Da mesma forma, as profecias contemporâneas ecoam essas narrativas, apontando para eventos climáticos extremos, desastres naturais e conflitos globais que assolam diversas partes do mundo. Essas correlações entre as escrituras e as realidades contemporâneas levantam questões sobre a interpretação dos eventos atuais à luz das profecias bíblicas. Enquanto as passagens bíblicas oferecem uma estrutura espiritual para compreender as tribulações, as profecias modernas fornecem uma lente adicional para analisar e interpretar os acontecimentos atuais. Assim como as Escrituras descrevem a necessidade de fé, oração e arrependimento durante os períodos de tribulação, as profecias contemporâneas enfatizam a importância de buscar proteção espiritual e orientação divina diante dos desafios iminentes. Isso reflete um desejo humano constante de encontrar significado e propósito nos eventos turbulentos e uma busca por conforto e esperança em meio à incerteza e ao caos. A comparação entre as passagens bíblicas e as tribulações contemporâneas também levanta questões sobre o papel da humanidade na criação e na mitigação desses desastres. Enquanto algumas interpretações religiosas enfatizam os eventos como manifestações da vontade divina ou como punições por transgressões humanas, outras destacam a responsabilidade humana na preservação e no cuidado da criação divina. Essa dicotomia entre o divino e o humano levanta questões éticas e morais sobre o nosso papel como administradores da Terra e como agentes de mudança em um mundo que enfrenta desafios sem precedentes. A interseção entre as passagens bíblicas e as tribulações proféticas contemporâneas destaca a importância da reflexão espiritual e do engajamento comunitário diante dos desafios globais. Independentemente das crenças religiosas individuais, a convergência dessas narrativas oferece uma oportunidade para uma profunda reflexão sobre a condição humana, a natureza da fé e a busca por esperança e redenção em tempos de adversidade. É um lembrete poderoso da necessidade de solidariedade, compaixão e ação coletiva para enfrentar os desafios que afetam toda a humanidade. É necessário a convocação para ação e oração, ressaltando a necessidade de arrependimento e busca pela presença divina diante dos desafios iminentes. A urgência do momento é destacada, enquanto se espera pela misericórdia divina em meio às tempestades que se aproximam. Diante das profecias e dos eventos catastróficos que assolam diferentes regiões, é essencial buscar proteção espiritual e conforto nas práticas de fé. O chamado para orar com Nossa Senhora, Mãe de compaixão e intercessora poderosa, oferece um refúgio de esperança e consolo em tempos de tribulação. Sua intercessão é vista como uma fonte de força e proteção, capaz de guiar e amparar os fiéis em meio às adversidades. Além disso, invocar a proteção do arcanjo Gabriel, mensageiro celestial e guardião das revelações divinas, é um gesto de confiança na presença e na intervenção divina diante das ameaças e desafios iminentes. Através da oração e da devoção a esses santos e seres celestiais, os crentes buscam encontrar segurança espiritual e amparo durante os tempos turbulentos que podem se apresentar. Vale lembrar que o objetivo deste vídeo não é alarmar nem afirmar nada categoricamente, mas sim abrir espaço para o debate sobre o tema das profecias. Nosso canal respeita todas as religiões e opiniões, buscando promover uma discussão construtiva e respeitosa sobre assuntos espirituais e contemporâneos. Agradeço profundamente por assistir ao vídeo e compartilhar este momento especial conosco. É uma honra ter sua companhia e sua fé nesta jornada. Antes de nos despedirmos, convido você a deixar um nome nos comentários, seja de um ente querido que necessite de nossas preces ou de uma solicitação especial em seu coração. Suas intenções serão incluídas em nossas orações e preces da semana, fortalecendo nosso vínculo espiritual e a comunidade que aqui se forma. Juntos podemos nos apoiar e elevar nossos pensamentos em direção à luz divina. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que as bênçãos estejam sempre com você.